Ok, pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazans, um grande prazer tê-los a bordo, onde nós vamos continuar na segunda aula, a nossa parceria Instituto Professor Calazans, Editora Bianchi, produção e edição Canal Piloto Alexandre Salles. Estamos estudando Direito Aeronáutico e o nosso módulo é Introdução ao Estudo do Direito Aeronáutico, voltado para o curso de Perito Judicial Aeronáutico, mostrando, qual o público-alvo. Nós já conversamos na aula anterior, quais são eles, professores, aeronautas, aeroviários, juristas, e é o nosso foco principal, que é perito. Quando eu falo de perito, não falo apenas do perito judicial, que é aquele profissional que vai assistir um juiz em um processo judicial envolvendo a atividade aérea. Mas falo também do assistente técnico de defesa. Assistente técnico de defesa é aquele que vai fazer a defesa de um profissional da atividade aérea envolvido em acidente, por exemplo, não só em acidente, qualquer processo judicial. Também o assistente de acusação, que está ali junto com o Ministério Público e advogado, e você que queira trabalhar em um escritório voltado para a atividade aérea, tá? Lembrando, que nós vamos nos envolver não apenas em acidentes aéreos. O conhecimento que nós vamos transmitir serve para todo qualquer processo judicial, direito do trabalho, aqui ó, uma área muito interessante aqui, e também na atividade aérea em geral, tá? E nós vamos começar aqui com o nosso Código Brasileiro de Aeronáutica. Hoje nós estamos aqui em 2015, finalizando 2015, e o nosso Código Brasileiro de Aeronáutica está passando por uma mudança e provavelmente em breve teremos um outro Código Brasileiro de Direito Aeronáutico. E nós vamos trabalhar com a Lei 7565 de 86. O que eu vou falar aqui, ainda que mude, e vai mudar o Código Brasileiro de Aeronáutica, o que eu vou trabalhar aqui, o que eu vou apresentar para vocês são princípios. Então, o que eu vou apresentar aqui não vai mudar em relação ao próximo código. E as eventuais mudanças nós vamos trabalhar posteriormente. Então, é princípios de direito aeronáutico que nós vamos apresentar aqui agora. Nós não vamos estudar o Código Brasileiro de Aeronáutica, mas eu vou extrair, sim, algumas concepções do Código Brasileiro de Aeronáutica de 1986. Repito, o que eu falar aqui são princípios de direito aeronáutico que vai valer ainda que o Código mude, mudando os artigos, capítulos, tudo bem. O que eu vou falar aqui não vai mudar. Ok? E o artigo 1º hoje, do Código de 86, nós temos a certeza que o próximo código também vai trazer esse princípio, diz o seguinte: o direito aeronáutico é regulado pelos tratados, convenções, atos internacionais de que o Brasil seja parte, por esse código, o Código Brasileiro de Aeronáutica, e legislação complementar. E o nosso assunto vai ser esse aqui hoje. Vamos introduzir quais são os tratados, convenções e atos internacionais. Ao longo do curso, principalmente na segunda fase, onde nós trabalhamos com estudo de casos, nós vamos ingressar em outros elementos internacionais, tá? E nós temos aí a Convenção de Aviação Civil Internacional, o documento máximo. Essa é a carta magna da atividade aérea internacional, tá? Então, nós temos aí a Organização da Aviação Civil Internacional, ou ACI, chamado como ICAO ou ACI, e assim vai. Então, o trabalho que desenvolveu a Organização da Aviação Civil Internacional, lembrando que a OACI é uma agência especializada técnica da ONU, tá? E logo após a Segunda Guerra Mundial, naqueles momentos da Segunda Guerra Mundial, houve alguns interesses que eram prementes relacionados à aviação civil internacional, Então, do dia 1º de novembro até o dia 7 de dezembro, eles formularam a Convenção Internacional, que entrou em vigor internacionalmente falando em 4 de abril de 1947. Então, nós tivemos aí 3 anos de vacância. No Brasil, o decreto 21713 de 46, promulga a Convenção de Chicago. Então fica no artigo 1º. Fica promulgada a Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, apenas a cópia do presente decreto. E uma coisa a observar aqui, cuidado, hein? Vamos começar já a raciocinar em termos de jurista, esquecendo. Fica promulgada a Convenção sobre a Aviação Civil Internacional. Aí eu vou fazer uma pergunta, cuidado, eu vou fazer uma pergunta que só vou lançar, não vou responder hoje não, mas nós vamos começar já com o raciocínio jurídico.
Vamos considerar um acidente aeronáutico ocorrido no Brasil, entre duas aeronaves brasileiras, entre dois voos domésticos. Uma saiu de Brasília para Manaus, outro de Manaus para Brasília, voos domésticos. Eu poderia aplicar a Convenção de Chicago? Ora, se a Convenção de Chicago ela tem uma finalidade, que é a aviação civil internacional, será que eu posso usar a Convenção de Chicago para tratar esse caso em termos de responsabilidade civil, investigação de acidentes aeronáuticos e outros? Está aí uma pergunta para nós, não vou responder agora, é claro, mas está aí uma pergunta para nós respondermos, né? Ou melhor, antes de responder, para começar a raciocinar juridicamente. Sair da caixinha. Os pilotos, controladores, os profissionais brasileiros têm a mania de pensar dentro da caixinha. E nós vimos certas situações que isso aqui seja um raciocínio mais delicado, tá? Então a Convenção de Chicago, eu poderia chamar, e os internacionalistas chamam de direito primário, é a fonte primária de todo o ordenamento jurídico voltado à atividade aérea internacional. E aí, cuidado, eu preciso saber se o Estado é signatário, se o Estado adotou a Convenção de Chicago. Por que eu falo isso? Em um determinado acidente internacional ocorrido em outro país, teve uma comoção internacional muito grande. E o país começou a tratar o acidente, que era acidente aeronáutico, como um ato criminoso. E muitas entidades internacionais repudiaram, inclusive uma brasileira, uma instituição voltada à atividade aérea, fez um parecer. E eu tive a oportunidade de conversar com o advogado que fez isso. E no parecer, ele fez, como que pode, o anexo 13, 3.1 evita a criminalização. Nós já vimos a aula anterior que não evita a criminalização. Mas o pior não foi isso. Eu falei, vocês acabaram, e publicitaram, colocaram na mídia, e eu falei, vocês acabaram de cometer uma grande gafe. Por quê? Porque o Estado, o país em que ocorreram e estava tomando aquelas condutas, não era signatário da ICAO. Então, ele não podia falar isso. Mas por que eu chamo a atenção? Eu chamo a atenção porque nós, como peritos, não vamos nos restringir ao Brasil. Então, nós vamos nos valer de escritórios internacionais, né, para fazer acordo. Né? E aí é o seguinte, antes de nós trabalharmos com determinados documentos, se eu tiver que trabalhar com o ICAO, ou todo o ordenamento jurídico que deriva da OACI, da Convenção de Chicago, eu preciso saber se o Estado é signatário, porque se o Estado não é signatário, toda aquela minha argumentação vai por água abaixo. Então o advogado, que é o caso lá, fez um parecer acusando um determinado país por estar descumprindo a Convenção de Chicago, cometeu um grande equívoco, uma gafe jurídica internacional, pois aquele país não era signatário. Eu falei para ele, você sabia? Ele falou, não sabia. Agora já está espalhada aí por tudo quanto que é lugar e o teu nome está aí na mídia, né, como um equívoco internacional. Mas a atenção é essa, tá? Tanto na responsabilidade civil, precisa saber a Convenção de Varsóvia, vamos falar sobre Varsóvia. É a Convenção de Varsóvia, é o Código Brasileiro de Aeronáutica. Qual convenção? É a de Montreal? Cuidado para ver se o país é signatário da ICAO, da Convenção de Chicago ou de algum outro ordenamento jurídico derivado dele, ok? E aqui tem um outro problema, recepção do direito internacional público. Eu preciso saber, né, se aquele país com que eu estou trabalhando, se ele é signatário ou não. Tá, tudo bem, é signatário, sem problemas. Um outro assunto, eu tenho que saber como é que o direito internacional foi recepcionado. Eu preciso estudar o país, tá? Então vamos lá. Convenção Internacional, Calazans tem que cumprir, ponto, acabou. Cuidado, a comunidade jurídica tem esse pensamento. É acordo internacional, tem que cumprir, pronto, acabou. Muitos advogados, juristas internacionalistas acreditam nisso, mas na prática não é bem isso que acontece. Então, muito cuidado para não termos um pensamento que fecha numa única posição. Lembra aquela imagem do nosso curso? Eu tenho que ver de uma maneira mais ampla. Então eu preciso saber como que a Convenção de Chicago, ou tudo aquilo que deriva do ordenamento jurídico internacional,
da própria convenção, se é recepcionado ou não. Há países que dão um tratamento da Convenção de Chicago, ou tratado, como leis federais. Outros equiparam a Constituição. A maioria deles dão um tratamento que está abaixo da Constituição. Por que isso é importante saber? É importante saber porque se um determinado país recebe uma lei internacional, no caso aqui, vamos nos referir à atividade aérea, mas considera abaixo da Constituição do seu país, isso quer dizer o seguinte: se tiver algum elemento ali, algum elemento da Convenção de Chicago, por exemplo, o anexo 13, que contrarie a Constituição, ela poderá não ser aceita. Eu vou dar um exemplo. Tem um incidente que nós vamos estudar no nosso livro, no livro de acidentes aéreos. Eu apresento um seguinte problema. Em Portugal, né, teve esse conflito, se o anexo 13 seria aceito lá ou não. Aí a Procuradoria-Geral da União, lá de Portugal, emitiu um parecer. E o parecer é o seguinte, porque a grande discussão foi se poderia haver criminalização ou investigação jurídica em um determinado acidente aeronáutico. Esse era o conflito. E o desfecho foi interessante, que a Constituição portuguesa, tá? A Constituição de Portugal e também a própria lei federal previa elementos que eram incompatíveis com o anexo 13 ou então com os argumentos dos advogados que invocavam o anexo 13. O anexo 13 está dizendo que não pode haver criminalização. Já disse em aula anterior que o anexo 13 não prevê isso, mas essa foi a argumentação trazida ali por eles. O que aconteceu? A Procuradoria-Geral falou: não, aqui a nossa Constituição e a nossa lei federal está acima. Ainda que eles invocassem equiparação entre acordos internacionais e leis federais, não houve essa equiparação. Então, os advogados que foram fazer a defesa se valeram de argumentos que naquele país não eram aceitos. Pode ser que o outro país aceite aqui? Pode ser. O que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos primeiramente saber se o país é signatário. Depois, que tratamento, como é que ele recepciona os atos internacionais. Ok? Quando eu falo da hierarquia das leis, nós vamos estudar mais detalhadamente, mas eu falo, o Estado signatário recebeu a Convenção de Chicago, equiparado com a Constituição, está abaixo, igual às leis federais, como é que está? No Brasil, já há uma decisão nesse sentido, que tratados internacionais estão no mesmo nível da lei federal, das leis federais, então está abaixo da Constituição, e nós precisamos ver isso país a país. Conflito de normas não vai ser o escopo da nossa matéria, não. Mas se tem uma coisa confusa no Brasil, principalmente, não só no Brasil, mas no Brasil, principalmente, também em outros países, é a responsabilidade civil no transporte aéreo. E eu vou apresentar a vocês, para fins de teste, a gente vai fazer esse trabalho. Lembra que o nosso curso tem 2 pontos, né? Um ponto é esse que você está assistindo, o outro momento é o de estudo de caso. E eu vou apresentar a vocês decisões no Brasil, no que se refere à responsabilidade civil, em que se foi dada a preferência do Código Civil, outra o Código Consumidor, outra Convenção de Varsóvia. Calazans, Convenção de Varsóvia. Nós temos, né? Ela não está extinta, fora de vigor. A gente vai ver que mesmo com muitas posições, a Convenção de Varsóvia, tá, foi usado como fundamento. Convenção de Montreal e o Código Brasileiro. Então, nós apresentaremos para vocês os conflitos de decisões judiciais, né, ou de determinados tribunais, e há uma confusão entre esses elementos aqui. E o que eu quero dizer é o seguinte: por que isso é importante? É importante para nós, como controladores e pilotos e demais profissionais da aviação, precisamos raciocinar como jurista. O controlador e o piloto, ele tem um raciocínio exato, né? 1 mais 1 é igual a 2, ele não quer muita explicação que vá além disso. Porque em direito, uma determinada situação tem como fundamento de solução o Código Civil. E uma outra situação semelhante, o Código Consumidor. E Convenção de Chicago e às vezes até a o Código Brasileiro de Aeronáutica. É isso que nosso curso vai propor. Trabalhar com um raciocínio jurídico que é diferente daquele trabalhado pela comunidade aeronáutica. E aí eu apresento o livro de Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo Internacional do nosso amigo Fábio Anderson, que é um advogado, mestrado em Direito, onde o
o resultado do seu curso de mestrado foi esse livro aqui, e ele traz bem esse conflito que eu acabei de apresentar aqui. É uma boa sugestão para você que queira atuar na responsabilidade civil do tráfego aéreo, do transporte aéreo, tá? E aí, uma outra pergunta muito interessante, hein? Anexo à Convenção de Chicago. O que são esses anexos? Na realidade, eles são conhecidos mais como anexos técnicos à Convenção de Chicago. Ela não tem por objetivo explorar todos os assuntos. Então, os assuntos técnicos que não foram ali apresentados, solucionados na própria convenção, eles são emendados, podemos dizer assim, ou anexados através dos anexos à Convenção de Chicago. Os anexos técnicos e demais documentos que nós vamos estudar é conhecido por muitos doutrinadores como direito secundário. E aí já vem a pergunta, direito secundário? Então quer dizer que não tem a mesma força do direito primário que a própria convenção? E aí eu faria uma outra pergunta que nós vamos estudar ao longo do curso. Os anexos compõem a própria convenção ou não? Responder essa pergunta é essencial para nós peritos. Mas vamos lá. Para nós estudarmos, né, inclusive nós vamos fazer algumas perguntas, fazer um trabalho, a segunda parte desse nosso módulo. Em estudo de caso, nós vamos trabalhar com esses artigos, né, que falam sobre adoção de normas e processos internacionais. Então, a própria Convenção de Chicago, no seu artigo 37, estabelece já alguns procedimentos para a adoção dessas normas, tá? Aí nós veremos o artigo 54, tá? O artigo 90 também, que fala da adoção de normas e emendas de anexos. E o problema maior é saber o anexo ou os anexos como direito secundário. Poderia fazer uma pergunta interessante. Qual é a natureza jurídica? Quando eu falo natureza jurídica, eu quero saber qual é a força dele. Ele integra ou não a Convenção de Chicago? Essa pergunta, repito, ela precisa ser bem respondida por nós juristas, que vamos responder através do nosso trabalho. Aí eu faço a segunda, como é a recepção do direito derivado? Então, a Convenção de Chicago, nós já vimos, né? Então, os países fazem parte, né? Faz ali a ratificação e faz a aceitação da Convenção de Chicago. Aí os anexos são feitos, não, são elaborados, produzidos posteriormente. Aí a pergunta que nós fazemos é o seguinte: os anexos sendo elaborados posteriormente, eles têm recepção dentro do ordenamento jurídico de determinado país? Como que é a recepção do direito derivado? Tá? E aí eu vou trabalhar, né, com um conflito. Eu vou trabalhar muito com o anexo 13 de uma forma exemplar, né, pois esse anexo é o anexo que mais traz conflito diante de toda a comunidade aeronáutica e no assunto que nós vamos tratar aqui. Então, nós já falamos em aulas anteriores que o anexo 13, ele traz dois tipos de investigação, que os doutrinadores chamam de investigação técnica e investigação judicial. E nesse meu livro, tá, de acidentes aéreos, eu trabalho com um caso, que esse livro é um dos livros que faz parte do nosso curso. Eu trabalho com um caso onde nós mostramos esse grande embate, né, que houve ali um acidente envolvendo Itália e envolvendo Portugal. E também, tá, é interessante analisar o artigo 38. O artigo 38 diz o seguinte: quando determinado país não recepcionar a própria Convenção de Chicago por inteiro, ou parte dela, ou até mesmo entendemos o seu direito derivado, ela deverá comunicar ao ACI, por exemplo. Vamos supor que é realizado o anexo 21, elaborado, e o Brasil não tem interesse naquele anexo. Então ele pode reportar, com fundamento no artigo 38, que ele não quer aquele anexo 21. Estou dando aqui o exemplo. Vamos supor que ele quer sim o anexo 21, mas parcialmente. Então ele notifica a ICAO que ele vai aceitar aquele anexo parcialmente e vai apontar quais são as diferenças para que a ICAO publicite, né, aos demais países signatários que no Brasil, em determinado assunto, certo, o procedimento é realizado de uma maneira diferente e apresenta ali a maneira diferente. Então, o artigo 38 apresenta, né, essa possibilidade.
Tá? E aí uma coisa interessante, vou falar aqui para vocês, um argumento, tá? Vou mostrar um argumento de muitos juristas. Ele diz o seguinte: se o artigo 38 prevê que determinado país possa não aceitar uma determinada norma apresentando uma justificativa, isso quer dizer que o direito secundário não é obrigatório. Que se fosse obrigatório, o país teria que aceitar e não poderia apresentar nenhuma diferença. Então, se está certo ou não, aí é questão de cada um analisar. Mas vamos raciocinar juridicamente, muitos juristas internacionais dizem que os anexos não têm recepção obrigatória, que se tivesse recepção obrigatória, não existiria o artigo 38. Então, o artigo 38 dá a muitos países a possibilidade de não aceitar, tá ok? É um argumento, tá? Nós vamos encontrar isso na doutrina internacional. E no meu livro eu apresento uma coisa interessante, que houve um determinado momento que foi inserido no artigo 13 o item 5.12. O item 5.12, tá? Ele houve um entendimento internacional que era voltado para a cultura justa. E houve uma mobilização internacional de muitos países dizendo que o item, o dispositivo 5.12 do anexo 13, teria uma relação de cultura justa e com a criminalização. Entendendo o seguinte: diante da inserção desse dispositivo, não poderia mais criminalizar acidentes. Ora, essa foi uma interpretação equivocada por vários motivos. Nunca o artigo 5.12 do anexo 13, a inserção dele, trouxe a possibilidade de descriminalizar, porque não revogou o 5.4.1. Então, a interpretação foi totalmente equivocada. No entanto, para evitar o mal de sabor, tá vendo essa confusão? Muitos países falam, não, a interpretação não é essa. E para evitar muitos dissabores, muitos países falam, então nós vamos notificar que nós não aceita-se o anexo 13, mas não se aceita o 5.2. E alguns países, entre Austrália, Áustria, Canadá, que importante que é o Canadá, Chile, Dinamarca, Finlândia, Japão e assim por diante, Estados Unidos, eles entenderam o seguinte: eles renunciaram, nós não aceitamos isso aqui. Então, por quê? Vamos lá. Quem fundamenta que a cultura justa é contra a criminalização faz uma interpretação equivocada do anexo 13. Para evitar esse equívoco, esses países não aceitaram. Mas muitos internacionalistas acreditam que mais de 20 de países não aceitaram e não notificaram. Olha só que interessante. É complicado, hein? Trabalhar como perito judicial, principalmente se você for atuar numa área internacional. Então, esses países já notificaram a ICAO que não aceita o 5.2. Então, quem fala de descriminalização diante desse país, nem pensar com um fundamento no 5.12. Agora, o pior do que isso é que ocorre quando o país não aceita e não notifica. Então, nós temos que trabalhar com esse dado também. Convenção de Chicago em acidente nacional. Eu estou repetindo aquela pergunta. Eu posso trabalhar com a Convenção de Chicago em se tratando de acidente nacional? Aí eu posso falar em responsabilidade civil, posso falar em responsabilidade penal e responsabilidade administrativa. Essa aqui, para mim, é a pergunta cerne desse módulo aqui, tá? A pergunta importante, que se nós não soubermos responder isso aqui, nós não vamos conseguir adquirir um raciocínio jurídico adequado. Mas eu vou, através de estudo de caso, trabalho, passar para vocês perguntas e situações que nós vamos debruçar e resolver esse assunto aqui, tá? E o Código Brasileiro de Aeronáutica ainda trabalha com legislação complementar, tá? Então, por enquanto, nós nos limitamos a uma concepção mais genérica do tratado internacional, tá? Agora, mais para frente, nós vamos falar sobre a legislação complementar, que traz também um grande interesse do nosso estudo. E estamos aqui hoje terminando a aula de hoje, e eu tenho para você, para mim, para você, que nós podemos progredir. Então nós vamos, através
dos nossos cursos. Lembra que a outra fase é tão importante quanto essa. Qual é a outra fase? A outra fase é onde eu vou passar estudo de caso para vocês, com filmes, com vídeos, com acidente, onde nós vamos debater, eu e você também vai debater com outros profissionais a respeito de determinadas situações, e nós vamos chegar ao entendimento disso aqui. Então, o raciocínio está incompleto, ele vai se complementar nos debates e demais cursos aí, ok? Faça contato comigo, professor Calazans, caso você tenha alguma dúvida, para que nós possamos completar o estudo. Ok? Terminamos a aula de hoje, eu espero na aula de amanhã, e na aula de hoje o que ficou patente é a Convenção de Chicago. O raciocínio que eu estou introduzindo é o seguinte: a Convenção de Chicago, ela tem aceitação em todos os países? Você precisa ver isso. Tá? A Convenção de Chicago, ela pode ser aplicada em caso, a Convenção de Chicago, ela foi promulgada para tratar a aviação civil internacional. Aí eu posso, até achar estranho, eu vou até complementar aqui, com um acidente aéreo no Brasil envolvendo a aeronave militar, um advogado começou a fazer todo o seu trabalho em cima da Convenção de Chicago. Eu falei para ele, olha, não cabe aí, porque a Convenção de Chicago, eu dei assistência para esse advogado. Ele já estava fazendo a matéria dele, já fez a defesa, tinha feito, falei, a Convenção de Chicago é a aviação civil, você está tratando a aviação militar, das Forças Armadas ainda, então não cabe. Aí nós trabalhamos aí, então, olha só, um advogado foi pegar uma situação no Brasil, né, aeronave militar. E aí eu faço a pergunta, se a aeronave militar não pode, não é aplicável, e a aeronave civil é aplicável? É essa a concepção. Sendo aceitável, como ficam os anexos? Os anexos, nós vamos ver mais para frente, que ele é um complemento da Convenção de Chicago. A Convenção de Chicago, promulgada ali em 1944, não tratou dos anexos. O anexo veio um mês depois, mais ou menos, veio um tempo depois. Ela integra ou não? E aí a gente viu a Convenção, desculpa, o anexo 13, alguns conflitos, e vamos ver outros conflitos sobre isso, tá ok? Grave essa mentalidade e isso vai ser desenvolvido em aulas posteriores. Para mim, professor Calazans, foi um prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.